Então vamos dar continuidade aqui a mais uma aula sobre doenças espirituais da formação de cura interior do Exército São Miguel Arcanjo. Vamos tratar agora, enfim, aqui dos remédios. Que remédio você tem que tomar para tu se curar da doença ira? Então, primeiro remédio, anote aí no seu caderninho. O primeiro remédio para a ira é a humildade. Como é ser humilde? Você ser uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa que sabe reconhecer seus erros. Você viu que você realmente errou. É óbvio que foi você que fez aquilo ali, que você não sabe de algo, que às vezes a pessoa finge saber algo sem saber. Entendeu? Humildade. Trabalhe bastante isso. O humilde é a pessoa verdadeira. Você tem que ser verdadeira com você mesmo, não tenta se enganar para poder beneficiar os outros. Veja que aí a falta de humildade, quando você finge saber de algo sem saber, ou quando você não reconhece um erro seu, preste atenção como você não já está sendo orgulhoso. Lembra que eu falei que a ira ela leva ao orgulho, né? Tá vendo? Então, humildade. A humildade é a mãe da docilidade de coração. Então, procure ter um coração dócil. Observação: se você está irado contra seu irmão, a culpa é sempre sua. Então, se você está... Não adianta botar desculpa. Se você está irado contra o irmão, a culpa é sua. Bote isso na sua cabeça também. Isso é o remédio, tá? Se você se irritou, se irou, a culpa está com você. Ponto final. Ponto final. Deu para entender isso aí, né? Deu para entender. Não vai tentar encontrar culpados. E tá aí e se irritou, a culpa é sua. Claro, mas numa briga de dois, quem que irritou primeiro, é claro. A culpa é de quem se irritou primeiro. Porque geralmente, irmãos, tem-se tendência de ficar irritado quem geralmente é o culpado. É o culpado da história. Agora, tomando muito cuidado também que tem as pessoas fingidas, que se trabalham bastante, que elas agem com mansidão, elas conseguem ocultar a ira dentro dela, né? Ou seja, tem uma educação impecável que você jura que ela é uma pessoa do bem. Também tem esse perigo aí, né? O fingido, né? O falso. Ok? Então, por quê? Porque você está no pecado. Se você teve ira do seu irmão, você está no pecado, então a culpa é sua. A ira, a gente não está vendo essa ira que não é a boa para a defesa das coisas, para você se defender contra as coisas erradas, do pecado. Você está irado contra o pecado, contra as coisas erradas. Se você está irado contra o pecado, contra as coisas erradas, ela não é errado, tá? Aí você não é culpado. Eu estou irado é contra o pecado, contra as coisas erradas, não é contra a pessoa, é diferente. Quando eu fico irritado com a pessoa, irado contra a pessoa, tenho raiva daquela pessoa, ódio dela, aí é pecado. Entende a diferença? Cuidado para você saber separar isso daí. Ah, eu tenho ira, eu claro que tenho ira das práticas protestantes, não é contra a pessoa protestante. Tem pessoas que às vezes me vê falando, às vezes debatendo, pensam que eu estou com raiva da pessoa, não é da pessoa. É essas heresias que semeiam. Então a gente tem que ter raiva de heresia, de coisas erradas, não da pessoa em si. Como é que você sabe? É só você se analisar. Eu, claro, aqui, se eu me analisar, eu estou com raiva, eu estou com guardei ressentimento, com ódio daquele protestante ali, aquela pessoa, ai, mas eu não aguento aquele protestante, eu odeio ele, eu não quero mais saber dele na minha vida, na minha frente. Não. Eu já debati com um protestante, por exemplo, teve uma irmã de protestante também no exército, debati com ela, mostrei as coisas lá, qual isso aqui é do diabo que você está fazendo. A gente tem uma vida boa. E ela é uma pessoa de mente aberta. Ela também não criou uma raiva comigo. Tem protestante que cria. Que eu não quero nem mais falar com você. Ou seja, aí ele peca. Passa por você e nem fala mais. Entendeu? Então tem que existir isso. Ok? Então a única ira boa é a ira contra Satanás. A ira errada causa o quê? Então, quando você tem essa ira má, ela vai causar. Grave aí, você vai gravar. Anote aí, ó, se você tem isso. Se predomina em você a ira. É isso que eu tô querendo dizer para você. Não esqueça, doenças espirituais é aquela que mais predomina em você, na sua vida. Então, guarde aí, ó. A ira causa insônia. Então, observe se suas insônias não estão vindo da ira, porque você é uma pessoa que guarda rancor, com ressentimento, que tem ódio.
Pode observar que a pessoa que guarda rancor, ressentimento, ela fica remoendo dentro dela, né? Então ela não consegue às vezes dormir, fica perturbada. Então causa insônia, causa gastrite, causa úlcera, dificuldade de oração. Observe se você não tem essas coisas. Fígado estragado, né? Porque bebeu muito. Ah, como é que meu fígado ficou estragado? E às vezes o médico não sabe identificar da onde. Claro que na medicina, os médicos, se houvesse uma associação entre a medicina e esse campo espiritual de cura interior e o lado psicológico, todos unidos, e o lado da nutrição, iriam saber medicar melhor os pacientes. Porque o médico só vai tirar a conclusão do quê? Ah, o fígado está estragado porque você fez isso, prejudicou seu fígado. Ou seja, só vai colocar no campo material. Ele não vai levar muitas vezes esse lado, campo espiritual que prejudicou você. Por isso que a cura, o processo de cura, como eu disse, ele vai envolver a cura. Quando a gente fala cura, ela está envolvida a cura física, espiritual, a cura física, espiritual e psicológica. Porque muitas vezes a física foi consequência de uma espiritual. Então, por exemplo, você adquiriu uma gastrite por causa da ira. Você pode... a insônia. Aí quando você tem insônia e não dorme direito, aí vem outros problemas de saúde, porque a pessoa não dorme. Tá entendendo como vai fazendo uma cadeia de problemas? Como só o fato da ira pode causar uma cadeia de problemas na sua vida. Aí a úlcera, né? Você tem aquela ferida estomacal. Dificuldade de oração. Então, sono perdido. Você não consegue ter sonos direito, né? O sono tem sono mais... né? Paz espiritual que desaparece. É aquela paz espiritual de você se sentir tudo bem, desaparece de você. Então, tem capacidade também de enxergar as coisas diminuídas. Diminuir tudo que você enxerga com inferioridade. Porque você, de certa forma, tem o orgulho. E o orgulhoso, ele vê as coisas com visão inferior. E você fica com aquele orgulho irado de uma pessoa, por exemplo, né? A ira deve ser usada contra o pecado e o demônio, não contra o seu irmão, né? Senão você estará fazendo mal a si mesmo. Claro, a ira, nada mais, nada menos, vai fazer mal a nós mesmos, a você mesmo. Como a gente já citou aqui, né? Os problemas podem acontecer. Quando você está irado contra alguém, está fazendo mal a você mesmo. Enquanto o seu próximo está dançando, você está se destruindo. Então, às vezes, você tem uma ira de uma pessoa que às vezes está até de bem na sua vida, ela teve um sucesso, você teve a inveja dela, falta de humildade, você se irou contra ela, você não queria ver o sucesso dela, tem gente que vai fazer feitiço, bruxaria, né? Que não aguenta, não suporta ver a pessoa de bem. Enquanto ela não está nem aí, você está morrendo de raiva dela, se adoecendo, se destruindo, e ela está desfrutando a vida. E você a vida inteira atormentado. O segundo remédio, anote aí no seu caderninho, é o silêncio para dominar a ira, para nós e a dos outros. Então, silencie. Quando você vê alguma situação que vai te causar ira, se você passar de trabalhar, você vai perceber que vai vir uma coisa ruim para querer você explodir, para poder você se irritar, né? E o irado, ele praticamente vive a vida assim, né? Explosivo, direto, praticamente 24 horas, qualquer coisinha já está se irritando. Então, se você assim, tente silenciar, exercite o silêncio. Exemplo, se uma pessoa grita com você, o remédio é sentar. Então, se você que sabe que é irado e você viu que uma pessoa gritou com você, então sente. O que quer dizer sentar? Sente para você sentar, ouvir a pessoa, né? E que ela mostre para você onde está errado. Em vez de você se irritar, procure ouvir, pergunte à pessoa que gritou com você, a pessoa que brigou com você que se sente uma pessoa irada. Chame ela, de onde é que eu errei? Me diga onde é que eu errei. Mesmo você achando que não está errado, pergunte. Ir para o diálogo, chame para o diálogo, dar a certeza que você está ouvindo, certo? Para curar a ira do outro. E você também vai curar a ira do outro, certo? Então, se você quiser ajudar o outro, se ele tem a ira, você chama o outro para o diálogo. Vamos conversar aí onde era que eu estava errado. Aí você vai ajudar a curar o outro, que se manifestou de uma forma irada sobre você. Ou então cale a boca quando uma pessoa começar a dizer palavras contra você. Aí você silencia.
Então, se tem pessoas dizendo que parar contra você o tempo inteiro, contra você, então o exercício é você ficar calado e pronto, ponto final, acabou. Deixa ele ficar dizendo coisas que uma hora ele vai calar a boca. Agora, por exemplo, se for você pegar um irado sanguíneo que se irritou, um sanguíneo que está irritado, que a ira do sanguíneo é passageira, né? Ela vem, que eu sou sanguíneo, né? Eu já procurei muito me examinar, né? Quando a gente conhece, quando a gente entende cura interior dos males, a gente se examina. Então eu percebi que eu, por exemplo, as pessoas às vezes pensam que eu sou uma pessoa irada, né? Uma pessoa zangada. Não, é por hora que vem. Porque, como eu disse para vocês, doenças espirituais, elas podem vir de flashes, mas não quer dizer que ela predomine em você. Então, por exemplo, eu que sou sanguíneo, ele tem um comportamento do quê? De falar muito, né? De se comunicar muito. Então eu posso usar isso aí para o bem, ao invés de eu usar para ficar brigando, para poder alimentar a ira, quando vier a ira. Porque o sanguíneo, ele faz as coisas de forma automática, tipo, recebeu uma notícia ruim, ele responde ao mesmo tempo. Então o sanguíneo é aquele que diz que responde na lata, então o sanguíneo tem essa tendência de responder na lata. É algo mecânico, veio, falou, ação, reação. Então a gente trabalha para poder tomar esse cuidado, mas mesmo assim a gente falha. Eu às vezes me vejo cair muitas vezes em falhas de a pessoa dizer algo ruim contra, em vez de eu me silenciar, eu respondo. E às vezes eu respondo com ira, porque é ação e reação. Então às vezes acontece, porque a gente não está 100%, e mesmo você trabalha, não vamos estar 100% puro, não. Se eu estiver 100% puro aqui nessa terra, eu já sou um santo, né? Se eu não tiver mais nenhum probleminha, se vocês não verem nenhum problema em mim, eu já sou um santo. Então, como diz aqui, por exemplo, o trabalho da ira, principalmente para quem tem essa doença espiritual ira, vai até a velhice, né? Só se Deus der uma graça e pedir muito mesmo, de muita oração, mortificação, para você já morrer santo sem ela, né? Então não é fácil a batalha para você entrar. Ok? Agora vamos conhecer o terceiro remédio. Anota aí, a caridade. Amor. O maior remédio, o amor, que cobre uma multidão de pecados. Como amar as pessoas? Orando. Se você não consegue, vai rezar. Tanto é que um dos maus da ira, de quem tem a ira, é que ela tem dificuldade para rezar. Então te trabalhe muito para tu conseguir amar, para tu conseguir fazer caridade. Porque às vezes você está irritado, tanto irado, porque você não quer fazer ajudar ninguém. Pessoas que não tem nada a ver com o problema. Olha só a gravidade que é, a seriedade que é de uma pessoa irada. Quer ver? Observe esse comportamento em você. E até você que não tem essa doença espiritual ira, mas que você tem flashes dela que passa na sua vida. Quando às vezes a gente fica irado, a gente quer saber mais de nada de ninguém, né? Eu vejo isso aí que eu me examinei também quanto a isso daí, né? Quando eu dou umas explosões, às vezes a gente... Daí não com uma pessoa que trabalha, você se fecha para tudo. Então aí vai faltando um amor, aí forma aquele efeito dominó, aí derrubando, né, tudo que está em tua volta. Então às vezes é bom você se retirar, que é o silêncio, né? Se for possível, silencia, fique quieto. Aconteceu, por exemplo, um fato, que eu não vou mencionar aqui detalhes, mas quem estiver vendo essa formação vai entender, dentro do grupo, uma confusão que aconteceu dentro do grupo do Exército São Miguel Arcanjo, de um grupinho pequenininho de pessoas só, né? Que houve uma grande problemática dentro desse grupo. E aí, de certa forma, também eu cheguei a ficar um pouco irritado. E quando eu vi que eu estava irritado, irado, eu procurei ficar uns dias sem falar nada, sem dar uma resposta. A gente tem que, às vezes, ter esse momento. E, às vezes, dificilmente as pessoas entendem isso, né? É um exercício que você tem que fazer para as coisas não piorarem mais ainda, né? O silêncio, o teu recolher, ir para a oração, para que as coisas possam fluir, né? Porque senão, por exemplo, eu como fundador do Exército São Miguel Arcanjo, eu lido com diversos tipos de pessoas, problemas, e ainda pessoas que estão comigo em missão, com os problemas delas, pessoas que vêm conversar aqui de problema, ou seja, trazer problema do outro, claro que fulano está assim, assado. Então, se eu não estiver trabalhando isso em mim, eu posso querer ficar com raiva de todo mundo e sair expulsando do grupo. Não é assim que a gente faz as coisas. Então a gente tem que saber trabalhar, porque todos nós temos nossos defeitos. Eu tenho meu defeito. Se eu fosse atrás de gente perfeita, eu seria o primeiro a não ficar no Exército São Miguel Arcanjo.
Então Deus ele não escolhe os perfeitos. O próprio Jesus Cristo disse que bom só o Pai que está no céu é bom. É bom. Quando disseram que Jesus é bom, Jesus diz, nem ele mesmo diz assim, eu sou bom sim. Ou seja, para não mostrar para os seres humanos, para não cair na tendência de se orgulhar de ser bom. Jesus diz, só o Pai é bom. Nós estamos tentando ser bom. Eu estou tentando ser bom. Você que está vendo esse vídeo tem que tentar ser bom. Nós temos que tentar ser bom. Mas ainda eu não sou. Quando a gente já é em plenitude. Eu sou bom. Mas ainda não sou. Nós estamos trabalhando para isso. Quarto remédio, anote aí. Quarto remédio para você exercitar a tua ira. Orar pelos bens das pessoas que nos quer mal. Então, se você se irritou com uma pessoa, teve ira com ela, reze pelo bem dela. Isso vai te ajudar no tratamento, você rezar por ela. Porque às vezes a gente diz assim, eu não vou rezar por essas pessoas, não. Quero saber dessas pessoas. Não. Então, o salmo, por exemplo, é um remédio importantíssimo contra a ira maligna. Pegue salmos, vai ler salmos, né? Especialmente os salmos que recitam sobre a ira. São remédios fortíssimos contra a ira. Devemos matar o mal, os maus pensamentos, que são os filhinhos do diabo. Então, você vai na oração, meditar os salmos, a Bíblia, ler, rezar, fazer a oração. E aí vai martelando aqui, vai destruindo os teus maus pensamentos que vão vindo. Porque a pessoa irada, ela começa a pensar um monte de besteira. Então, você vai martelando isso daí. O quinto remédio é a mansidão. Jesus Cristo disse, sede mansos e humildes de coração. Olha só. Manso e humildade. O primeiro remédio que eu falei aqui foi ser humilde. E Jesus já vinha falando isso para nós, né? Jesus já veio nos dando os remédios para que a gente possa curar de todos os tipos de doenças espirituais. Das doenças espirituais, tudo que eu já falei. Ele falou sobre a mansidão. Ou seja, é a virtude dos fortes. Então, se você consegue ser uma pessoa mansa, é a virtude dos fortes. É uma realidade muito ativa. Não é o forte, o manso não é a pessoa inerte, ou seja, aquela pessoa que diz assim, você é um bocó, faz nada, fica assim, eu sou manso. Não é isso, não, isso aí não é você ser manso, não, isso aí, desculpa dizer aqui, você está sendo um bocó, né, um bocó. Nada de moleza, nem indolência, não é você ser molão, que não se move para nada, isso aí não é ser manso, tá? Ser manso. A mansidão de pedir misericórdia pelo povo, né? Seja uma pessoa dócil, pedir misericórdia para que as pessoas se convertam, rezar pelos irmãos e ter compaixão, principalmente dos que nos fizeram injustiça. Se é aquela pessoa que você acha que cometeu uma grande injustiça contra você, tente ter mansidão com ela. Porque, de todas as grave isso agora, todas as doenças espirituais, a ira é a que nos faz mais parecidos com o diabo, enquanto a mansidão nos faz parecido com os anjos. De todas as doenças espirituais. Quem está ensinando isso é a nossa Igreja Católica, os Santos Padres. Não é o senhor Clailtinho aqui que está dizendo isso. Eu não trago aqui conteúdo nenhum meu. Aqui são conteúdos da nossa Igreja Católica, que eu não estou trazendo. Todas as formações que eu passo para vocês no Exército não são invenção da minha cabeça. É o que ensina a nossa Igreja Católica, os santos da nossa igreja, que vê os apóstolos de Jesus Cristo, ok? Então, procura exercitar para você vencer a ira, porque ela faz parecido com o diabo. A gente já viu que o diabo é a ira em pessoa, que se revoltou contra Deus. Não existe virtude que afugente mais o diabo que a mansidão e a humildade. Então a humildade está, às vezes, a submissão, a obediência. Porque muitas vezes a gente põe resistência na obediência, seja lá em qualquer ambiente que você estiver. Não estou falando só em obediência dentro da nossa igreja. No seu ambiente de trabalho. Tu não foi contratado para trabalhar, fazer aquele serviço. Por que tu põe resistência para trabalhar lá para o teu patrão? Mas às vezes o patrão pediu algo para me fazer que não estava no meu script, não estava no combinado. Aí você vai se irritar. Tenha a humildade e a mansidão de mesmo assim fazer. Mas aí você vai no fundo do seu coração, vai depois procurando outro emprego, se ele estivesse abusando demais da sua boa vontade. Já aconteceu eu, Clailton, eu já trabalhei em empresa aí que eu já fui multitarefa. Trabalhar numa empresa e fazer uma coisa, fazia outra.
ganhando o mesmo salário, trabalhando um monte de trabalho, um monte de afazeres, né? Por quê? Às vezes Deus vai permitindo isso até no próprio ambiente de trabalho seu para você crescer, para você exercitar a humildade e a mansidão. Até uma vez em um emprego aí, quando a funcionária que trabalhava em serviços gerais, que nessa empresa que eu estava trabalhando só tinha uma serviços gerais que limpava lá a empresa, né? A dona lá pediu para poder, perguntou quais funcionários poderiam durante o mês de folga dela, que era o mês de férias, que ela tirou de 30 dias, quais funcionários, perguntou se poderia ajudar a ficar revezando, tipo assim, um dia um, outro dia outro, fosse fazer a limpeza lá dentro da loja, né? Ela perguntou se eu podia fazer, eu fui. Ou seja, isso ajuda a exercitar a humildade. E o meu cargo não era um cargo de limpeza, não. O meu cargo era lá dentro da administração, eu trabalhava lá dentro do escritório. Mas o que foi que eu pude perceber quando eu fui fazer a faxina na frente da loja? Que eu fui fazer a faxina na frente da loja, onde chegam os clientes passam. O que a gente percebe? A gente vê aquela sensação de humilhação, de preconceito, de ser discriminado, de que você é um ser inferior ali, infelizmente. Então, ou seja, você passa a exercitar, a sentir na pele o que aquela funcionária sente, por ela trabalhar em serviço geral, limpando o chão, passando pano. Sabia ninguém ali de cliente que eu trabalhava lá dentro do escritório. Eu trabalhava lá num dos cargos considerado o cargo top lá dentro, né? Sabia ninguém que cargo eu fazia lá, né? Então, isso ajuda a trabalhar a humildade, entende? A mansidão, você ser manso. A gente às vezes se submeter. Então, às vezes Deus permite. Então, na obediência do pedido dessa minha chefe, a gente obedecendo, a humildade é um ato de obedecer. Por mais que seja uma coisa que não estava no seu roteiro. Porque muitas vezes a gente tem resistência a obedecer. Ninguém tá mandaram eu fazer coisa errada, a dona lá mandou eu matar alguém, mandou eu desobedecer um dos 10 mandamentos. Não, então o que custava eu ir? Por isso que muitas vezes entra dentro da gente o orgulho. Aí percebe aí que quando você, por exemplo, for chamado para uma função dessa, estou dando um exemplo disso, mas pode ser qualquer outra situação na sua vida aí. Que você foi como trabalhador fazer trabalhos que não foi você, foi contratado para aquilo dali. Você às vezes foi chamado para dar uma ajudinha a mais. E aí você percebe que você tem um orgulho. Aí não vou não. Porque muitas vezes você não vai, não é só porque você não foi contratado para aquele trabalho. Mas muitas vezes você não vai por orgulho. Eu poderia dizer por orgulho. Eu não vou não. Fazer serviço aí de limpar o chão, não. Entende? Às vezes até ajudar a carregar alguma coisa. Então a gente tem que ver, aí você vai vendo o que você realmente tem de sentimento dentro de você. Isso ajudou, de certa forma, eu crescer mais ainda como pessoa. Porque eu ajudei em outros trabalhos lá dentro, né? Fiz várias outras funções. Então, quando a gente vai, a gente obedece, porque a humildade ela requer a obediência. Então, quando a gente obedece, a gente cresce. Eu posso dizer que hoje eu cheguei onde eu estou, para poder até saber ser um fundador, foi porque eu passei por muitas coisas que foram me amadurecendo. Eu não esperava que um dia eu iria fundar um grupo. Então, o que passava sempre na minha cabeça, que eu observava quando eu participava de grupos de igreja, era que eu via a falta de obediência das pessoas com os coordenadores. Aí quando passava pela minha ideia, pessoas me sugerirem fundar o grupo, eu dizia assim, eu não vou fundar grupo não, porque Deus me livre, o povo não obedece não, vai me dar trabalho. Eu detesto isso. Eu pedi uma coisa para fazer, a pessoa não for fazer, Ave Maria. Ou seja, nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, né? Porque isso são falhas e a gente vai entendendo. E dentro do exército São Miguel Arcanjo tem muita desobediência dentro do exército São Miguel Arcanjo, né? Dentre os missionários. Então a gente vê isso daí. Eu já fui coordenador de outros grupos e a gente vê isso, faz a gente crescer, entendeu? Então eu já cheguei hoje onde eu estou como fundador, que eu cheguei a fundar, porque eu fui passando por muitas experiências de líder, experiência de funcionário mais inferior, né, em certos serviços, trabalhos, né, eu trabalhei até levando
trabalhei descarregando carro, mercadoria, levando. A gente vai ver nisso daí também como tratam você. A pessoa olha do nível, a pessoa olha para você dos pés à cabeça quando você vê que sua função parece ser inferior. Então é isso, pessoal. Então vamos aprender a trabalhar isso daí, né? Porque a virtude que vai afugentar o diabo é mansidão e humildade, porque nos assemelha a Cristo na cruz. Cristo não disse que foi aquele que serviu, eu vim para servir, não para ser servido. Observe até que ponto você está servindo. Às vezes tem gente, principalmente dentro da igreja, que em vez de servir, ele se acha é o líder. Às vezes tem gente que está se servindo e que acha que é o líder. Eu vou relatar aqui um caso de um grupo que eu nem era desse grupo, mas eu fui participar de um tempo do Festival do Senhor no local aí. Terminou o encontro lá, todo mundo saindo, fechando, porque era uma igreja pequena dentro de uma capela, tinha terminado. Um dia aí do Festival do Senhor que eu participei. E simplesmente eu quis pegar só a minha cadeira de plástico e levar até o local para poder botar lá. Aí uma das pessoas que é servo, né, que dentro do grupo, chamou os servos que servem, que são aqueles que organizam, os que organizavam o encontro. Diz assim, não precisa levar não, pode deixar que isso aí é nós que fazemos essas coisas, isso aí é a gente, os servos. Ou seja, aí falou com um jeito assim que a gente percebeu, não é porque não queria, assim, como é que a gente diz, diz assim, não precisa não, deixa que, não é isso, mas é porque ela falou com um jeito, com orgulho, não, isso é meu trabalho, isso é o meu dom, sabe, com orgulho, entende? Até que ponto nós estamos na nossa posição, nós somos humildes, ou nessa posição nós somos mansos ou não? Então a mansidão não é uma realidade passiva, mas bastante ativa, principalmente com relação à oração. Então a ser manso não é você ser uma pessoa bem passiva, assim, que está recebendo, mas é que você se doa. O manso é aquele que se doa, Jesus não se doou, é aquele que serve, é aquele que está em ação, que está em constante trabalho, em constante serviço, certo? E principalmente é a pessoa orante. Além disso, numerosas outras virtudes vêm com a mansidão. Então, quando você é manso, vem muitas outras virtudes juntas. A mansidão é a porta, é a mãe da caridade, do amor. Se você consegue ser manso, aprende a amar. É a mansidão que sustenta a paciência. Então, se você vê que não tem paciência, procure ver que falta mansidão em você. Que colabora com a simplicidade, é fonte de castidade, é precursora da humildade. Então, que é o precursor, é o que vai anunciando, né? Então, a mansidão, ela vai anunciando que você é uma pessoa humilde, ela vai avisando. São Miguel Arcanjo é o arcanjo humilde por excelência. Ele é o anjo mais humilde. Enquanto Satanás é o primeiro grau de orgulho, São Miguel é o primeiro grau dos anjos de humildade. São as 3 virtudes principais para combater a ira. Nós vem, as 3 para finalizar. 3 virtudes que você vai exercitar para combater a ira. Mansidão, paciência, o amor, que é a caridade. Mansidão, paciência e o amor, caridade. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa que está irada, ela tem sonhos noturnos de pavor, de medo, e é necessário curar. Então, se você percebe que você é uma pessoa constante, que acorda com pavor, medo, assustado, é sinal de que você tem a ira. E muitas vezes as pessoas vão para os médicos, né, os hospitais, e taca remédio lá, ó. O médico taca remédio para poder você dormir. Porque geralmente os psiquiatras, os psicólogos, os remédios que vai dar para você que tem insônia, é remédio para dormir, para desligar. Não é para você resolver seu problema de insônia, para você nunca mais ter. É só para você dormir. Vai estar te curando? Não. Enquanto às vezes o mal está vindo porque você tem ira. Por isso que eu estou dizendo, às vezes a medicina ela é boa quando ela caminha com Deus. Sem Deus ela é péssima. A psiquiatria ela é boa quando ela caminha com Deus. Quando ela caminha sem Deus ela é mal. A psicologia ela é boa quando ela caminha com Deus. Quando ela caminha sem Deus ela é má. A sei lá, os neuros aí. Sei como é que chama os neuros. É boa quando caminha com Deus, quando não ela é má. Então aí não ajuda. Te entope de remédio, aí tu tá pensando, que a gente não sabe, você que vai em consultórios psiquiátricos e toma remédio,
vai pensar que vai resolver o problema da tua insônia, enquanto vai passar a vida inteira tomando remédio para dormir. Enquanto teu problema nada é menos do que está vindo da ira. E tantos outros que eu já falei aqui de outras doenças espirituais. É para se tratar a ira, precisa nem tomar remédio. Muitas pessoas que eu atendo, quando já vem a mim, já vem dopado de remédio. Eu não posso mandar deixar de usar o remédio. Primeiro eu vou passando o tratamento da cura da doença espiritual. Aí, quando ela começa a ter o tratamento da cura, ela se cura, ela mesmo vai ver na necessidade de não tomar mais remédio. Ela se liberta do remédio. Mas se não acontecer a cura, você não vai conseguir se libertar do remédio. Ok? Então, a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos ver os passos para você controlar a ira. Passos para controle da ira. Tá bom? Até mais.